Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória. Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério e que o Senhor Jesus possa nos abençoar e cuidar de cada um de nós e que vocês também possam compartilhar a mensagem e que o bom e maravilhoso Espírito Santo possa nos conduzir a uma verdade profunda. Feche seus olhos e oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua benignidade. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós entendemos que a mensagem é muito importante para várias épocas. Na época de Moisés, a mensagem para o povo israelita era que Moisés era o libertador. E se nós formos analisarmos profundamente, nós percebemos que em várias épocas houve uma mensagem específica, uma mensagem presente, uma mensagem de advertência. E esta mensagem direcionava o povo ao Salvador, ao Senhor Jesus. Na nossa época também, a nossa mensagem é uma mensagem presente para a nossa época. Nós vivemos no período do tempo do fim, de acordo com Daniel capítulo 7, de acordo com vários outros versículos, como Apocalipse capítulo 14, sobre as 3 mensagens angelicais. A Bíblia fala que nós temos que ser santo, como é santo aquele que vos chamou. Lá em 1 Pedro capítulo 1, dos versos 13 aos versos 15, diz que nós devemos cingir o nosso entendimento. Também ele chama naquela sequência de 3 versículos, sede filhos obedientes. E como é santo aquele que vos chamou, sede santos também. O tema da nossa mensagem é falar um pouco sobre o Natal. Dia 25 de dezembro. Nós sabemos que esta data é uma data pagã, uma data que foi criada para o nascimento de Tamuz, de acordo com Ezequiel capítulo 8, dos versos 14 aos versos 15. Só que muitos cristãos hoje comemoram isso, sem entender que estão adorando a um Deus pagão. Há 2 questões que nós temos que analisar com a data 25 de dezembro. É que a primeira, nós temos que aproveitar esta data, quando o coração das pessoas estão mais sensíveis, e pregar Jesus como único Salvador e Redentor de nossa vida. Mostrar Jesus como Salvador pessoal para a vida das pessoas. Este é o propósito de nós aproveitarmos essa data. Outro ponto que não é muito importante, que nós não devemos dar muita atenção, é a questão da comemoração. Isto gera um pecado, porque 25 de dezembro é uma data pagã, criada para a adoração de um Deus pagão. Eu quero ler um comentário, baseado na história, que diz: esta data também vem da Babilônia. Em Babilônia, o sol era adorado como um dos deuses supremos. Tamuz era o nome do Deus Sol. A adoração ao sol foi introduzida na Igreja de Deus já nos tempos de apostasia no Velho Testamento. Em Babilônia, à medida que os dias iam ficando cada vez mais curtos,
o povo temia que o sol estivesse morrendo. No dia 22 de dezembro, o dia mais curto do ano, os adoradores do sol começavam uma série de rituais e sacrifícios ao Deus Sol, inclusive com sacrifícios humanos, apelando para que o sol retornasse para um novo ano. No dia 25 de dezembro, eles percebiam que o dia começava a ficar mais longo novamente. E neste dia eles tinham uma grande celebração de regozijo pelo nascimento do sol. Este costume foi praticado não só em Babilônia, mas também em Roma. Constantino fez com a data 25 de dezembro o mesmo que fez com a Páscoa. Ele substituiu o nascimento do sol pelo nascimento de Jesus. Roma papal aceitou e promoveu essa data, espalhando-a por toda a cristandade. Historicamente, comprovamos que tanto a Páscoa como o Natal, da maneira como são comemorados hoje, tem sua origem no paganismo da antiga Babilônia. Ou seja, não é errado você aproveitar essa data para evangelizar. Lembre-se, evangelizar para comemorar são duas coisas diferentes. Nós temos que aproveitar, como diz a mensageira do Senhor, para levar Jesus às pessoas, porque o coração das pessoas está mais sensíveis a entregar um folheto, ao falar de Jesus, do retorno da volta do Senhor Jesus, ao falar da vida eterna às pessoas que estão com o coração mais sensíveis, ao orientar o perdão para outras pessoas que estão magoadas. Só que, biblicamente, o povo no Velho Testamento, o povo de Deus, estavam em apostasia. Apostasia profunda. Eu convido a vocês a sempre fazer uma leitura profunda em 2 capítulos. O capítulo 7 do livro de Ezequiel e o capítulo 8 do livro de Ezequiel. O capítulo 7 é falando sobre o aviso do cerco, o aviso acerca das abominações de Israel. O capítulo 8 fala todas as práticas abomináveis feitas no santuário de Deus. Ou seja, o povo estava verdadeiramente apostatado. Eu quero abrir com vocês e ler dos versículos 14 aos versículos 16, esses 3 versículos, de Ezequiel capítulo 8. Fala um pouco sobre esta questão do ídolo que o povo adorava em Israel. Esse ídolo era adorado pelos babilônicos, pelos assírios e por outras nações que consideravam esse ídolo um deus para ele. Aqui em Ezequiel capítulo 8, verso 14, diz: Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estás no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: Vê isto, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que eles fazem aqui. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adorava o sol, e virado para o oriente. De acordo com a mitologia, estou com livros sobre a mitologia babilônica. Eu li anteriormente um livro sobre a mitologia babilônica. Estou lendo alguns comentários do livro. Depois, se vocês desejarem esse livro, irei estar colocando aí alguns trechos, aí, algumas referências desse material. Aqui diz que o Filho do Sol é o tema destacado no livro, que diz: segundo a lenda babilônica, Nimrod morreu jovem, deixando viúva a rainha Semiramis. A lenda afirma que Nimrod
ao morrer, tornou-se imortal, e seu espírito voou para o sol, e fez ali a sua morada, tornando-se o Senhor do céu. Olha para você ver uma crença que eles adotavam. E aqui continuando diz: depois que Nimrod morreu e se tornou Deus Sol, Simiares, que era sua esposa, engravidou. A mitologia babilônica diz que ela era virgem e que após a morte do esposo, o espírito dele, na forma de um raio solar, penetrou no seu útero e gerou ali um filho, chamado Tamuz, menino Deus, o filho do sol, o Messias pagão, nascido no dia 25 de dezembro. Tamuz tem sido identificado como a origem de muitos outros euros pagãos, heróis pagãos ou deuses pagãos. Nós temos aqui a trindade profana. E a trindade profana é Nimrod, Semiares e Tamuz. Na região da Babilônia, da Medopécia, mas principalmente na Babilônia, Nimrod era adorado como Baal, o Deus Sol, ou Senhor do Céu, de acordo com 1 Reis, capítulo 16, dos versos 30 a 33. Semiares, Semiramis, acho que é assim o nome bem difícil, né, irmãos? Ela era adorada no período babilônico, não só em Babilônia, mas muitas outras nações copiavam a adoração àquele ídolo. Em Babilônia, ela era adorada como Ista, Astarode e Rainha do Céu, de acordo com Juízes, capítulo 2, versículo 13. E Tamuz, era adorado em Babilônia como menino Deus, ou menino filho do sol, ou Messias pagão, de acordo com Ezequiel, capítulo 8, verso 14. As intenções de Satanás para com os cristãos modernos é para que eles estejam comemorando os ritos pagãos e adorando a ele mesmo. Porque a intenção do inimigo de Deus a dividir a consciência, dividir a opinião a respeito de algum tema específico, a intenção dele é de ganhar aquela alma para o seu lado. Ou seja, ninguém aprova em dizer que comemorar o Natal é pecado. Ninguém aprova. Todo mundo diz, não, comemorar o Natal não é pecado. Ninguém desaprova. Quando nós falamos que comemorar o Natal se torna uma prática pecaminosa, uma prática que te leva a adorar um Deus da mitologia babilônica, que verdadeiramente, meus irmãos, esse Deus é Satanás. Porque Satanás está em forma de todos os ídolos. Todos os ídolos que existem na face deste mundo, Satanás está em todas as suas faces. Qual é a intenção, as intenções de Satanás? A intenção de Roma em criar toda essa questão sobre o espiritismo, sobre essas questões que levam a consciência das pessoas a comemorar esses tipos de prática. A mentira é construída em cima da verdade. A trindade satânica é um exemplo de como Satanás tentou imitar o trio celestial, Nimrod, o Senhor do céu, Tamuz, o Messias pagão, e Semiramis, a Rainha do céu. Na trindade pagã existem 3 manifestações de Satanás. Ou seja, Satanás ele sempre foi um copiador disso. E aqui diz, na realidade, Bel, Ista e Tamuz são simplesmente diferentes nomes do mesmo ser, Satanás. E eu digo a você que quando nós cedemos a essa prática de comemorações
que vem lá das mitologias pagãs, do mundo pagão, nós estamos adorando o inimigo em forma de uma face de bondade. Uma coisa que eu digo, meus irmãos, uma coisa é aproveitar a data de corações sensíveis para pregar o evangelho, para falar do reino de Deus a essas pessoas. Outra coisa é eu parar para comemorar uma ceia, para reunir em torno daquela comemoração. Por isso que nós temos que separar essas duas questões. Nós não podemos generalizar esta questão sobre o Natal. Nós sabemos que todo ano existem pessoas pregando sobre isso e continuaremos pregar, porque é prática imunda. Aqui diz: quando ao trio celestial, Pai, Filho e Espírito, são realmente três diferentes personalidades divinas. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Evangelismo, página 615. Aqui diz: o Filho de Deus, que ao encarnar, recebeu o nome humano de Jesus, chamado de o Eterno Filho de Deus, em função do plano da salvação que já existia na mente de Deus desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. Jesus, como Deus, é pré-existente e existente por si mesmo. Afirma-nos que nunca houve um tempo em que ele não existisse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele era igual ao Pai, infinito, onipotente, o Filho eterno, existe por si mesmo. Não se pode confundir a divindade celestial com o conceito da trindade pagã. Nós não podemos confundir. Você pode perceber que da mesma forma que existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe as faces desses três deuses pagãos para enganar o povo de Deus. Lembre-se daquela palavrinha. Eu quero abrir com vocês aqui Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Preste bem atenção em algumas questões que o Senhor Jesus está nos orientando acerca disso, né? Deixa eu só ver aqui. Que diz aqui, né? Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ser possível. Roma, ela trata dessas questões pagãs no silêncio. A tradição é rolada. A tradição de comemorações, como a idolatria aos pais, como a idolatria aos santos da igreja, e como esse tipo de idolatria. Por isso que eu digo, meus irmãos, não irei estender muito aqui, irei só fazer a complementação do texto, que continua dizendo, né, sobre a trindade pagã, que não passa de uma tríplice manifestação do mesmo ser, que é Satanás. No caso de Satanás, pode-se dizer que Bel e Tamuz eram meras manifestações de um único ser, Satanás. No caso da divindade celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de fato três seres celestiais distintos. A tríplice manifestação de Satanás é conhecida em diversos países por diferentes nomes. E eu quero colocar aqui, né, o meu encerramento com a conclusão de vários países que existia naquela época, não só Babilônia, mas a Síria, qual eram os nomes manifestados nesses ídolos.
Em Babilônia, Nimrod era interpretado como Bel. Tammuz, né, o filho do sol, ou Messias pagão, interpretado como Tammuz. Semiárides era interpretado como Ista e Reacha. Na Fenícia, o Nimrod era interpretado como El. Tammuz é interpretado como Baixus. E a sua mãe, que era Ista, era interpretado como Astarde. No período israelita, na apostasia israelita, Nimrod era interpretado como Baal. Tammuz, que era o filho do sol, como Tammuz mesmo. E a sua mãe era interpretada como Astarode. Na Assíria, Nimrod era interpretado como Ninus. Tammuz era interpretado como Hércules. E Semiáris era interpretado como Bétis. Na Grécia, Nimrod era interpretado como Zeus, né? Tammuz era interpretado como Dionísio. E Semiáris era interpretado como Afrodite. Roma, período de Roma, Nimrod era interpretado como Júpiter. Tammuz era interpretado como Artícis. E Semiáris era interpretado como Cibele Diana. No Egito, Nimrod era interpretado como Ra e Ósiris. E o Tammuz era interpretado como Urus. E Semiáris era interpretado como Is e Archos. Na Índia, Nimrod era interpretado como Vênus. Tammuz, Queixas. E Semiáris, Isis Dervaki. Na China, Nimrod era interpretado como Pankuk. Tammuz é interpretado como Ia. E Semiáris era interpretado como Yergon Machasoper. No México, Nimrod é interpretado como Teotel. Tammuz é interpretado como Quetzalcoatl. E Semiáris é interpretado como Coartilesse. Esses são os nomes de várias nações a qual eles adoraram. Sendo, meus irmãos, numa mesma face. Qual é a face? Satanás. Por isso que o nascimento de Tammuz, na data 25 de dezembro, leva a uma origem totalmente pagã. Da forma que é comemorada hoje, é uma forma pagã, que teve o seu início, teve o seu nascimento, teve origens em tribunais, em conceitos pagãos. Por isso que nós, como povo de Deus, devemos estar de acordo com Mateus, e eu vou ler aqui, Mateus 24, verso 44. Eu gosto muito desse versículo, que diz: por isso ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem há de vir. Apercebidos, sabendo de todas as questões, baseadas na palavra de Deus e no testemunho do Espírito de Profecia, e também se preparando para a volta do Senhor Jesus. Desejo a cada um de vocês um feliz ano novo e que o Espírito do Senhor Jesus possa estar em nossos corações. Iremos estar também futuramente fazendo um estudo aprofundado sobre cada época do ano, sobre cada mês. Esse estudo será mais adiante, mas convido a você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e a ser mais um missionário virtual. E que o Espírito Santo do Senhor esteja em seus corações e que a nossa vida possa ser santificada pela oração e pelo estudo da palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.